bom, Jeff. Olá, tudo bem? Muito obrigada, Jeff. Difícil, né? Porque ainda bem tem muitos clientes, né? E a agenda fica doida. Nossa, não é só a agenda que tá doido, não. Eu tinha cabelo quando eu comecei a atender. Mentira, eu nunca tive cabelo, mas. E a gente estava falando, né, Jeff, para a gente aproveitar bem esse tempo mesmo, que a gente combinou de, pelo menos em 3 encontros, que ainda não tem datas marcadas, a gente falar sobre os transtornos, a tua experiência em consultório, né? E hoje a gente vai falar sobre TDAH. É uma coisa assim, disperso, falta de atenção, mas assim, o que que é mesmo? É uma doença? É um transtorno? O que que acontece? Ah, Para a gente deixar. Entenda que toda essa explicação que eu faço, ela é uma explicação muito simples para a compreensão. Existem muitos nuances por dentro e eu sempre gosto de deixar tudo isso frisado porque provavelmente todo mundo vai se identificar com alguma coisa dita aqui. Não quer dizer que tenha TDAH. Significa que a pessoa tem. Eu costumo brincar que sintomas de transtorno é igual quando a gente conversa sobre uma pessoa que chega no médico e fala que está com o nariz escorrendo, está espirrando e está com febre. Pode ser tudo. O que vai diferenciar uma coisa da outra é a quantia de cada sintoma e a potência desses sintomas. Então, e já respondendo, o TDAH, ele é o que a gente chama de transtorno. Não é preguiça, não é falta de educação, não é algo controlável, vamos chamar assim. Eu, até na minha mesa, eu costumo ter algumas coisas para explicar para algumas pessoas. Eu costumo utilizar justamente para explicar, que é como se fosse uma lanterna. Eu acho que todo mundo já teve aquela caneta laser quando era Sim, criança, para que tem marcar, muitos professores marcam com a caneta laser também nas palestras, né? exato. O nosso foco nas coisas da vida é como se fosse aquela caneta laser. Então, por exemplo, aqui na entrevista, eu estou focado na entrevista. Eu não conseguiria, por exemplo, enquanto estou aqui na entrevista, lendo um gibi, jogando um jogo, porque é tentar ser multifocal. Então, o TDAH, ao invés da pessoa ter aquela caneta laser, ela tem uma lanterna. Tem um foco, mas é um foco disperso. Então, não é que a pessoa não consegue focar. Ela até foca com uma lanterna, dá um foco, mas se você olhar a luz da lanterna, ela vai para todos os lados, de todo jeito. E nem sempre, quando você aponta para um local, o local é iluminado. Às vezes é mais iluminado ao redor. Quem tiver uma lanterna, faz esse exercício depois para ver. Justamente porque no centro da lanterna fica a lâmpada. E como reflete aqui em volta, ao redor fica um halo de luz, que a luz fica lá, no centro não fica. Então, às vezes, o TDAH é isso. Então, Isso de muita uma forma bem simples. e que pode ser confundido com desatenção, ou aquela atenção que oscila, você está com uma atenção aqui, daqui a pouco você vira, você fala, ei, volta. Exato. Tanto que, assim, Sabe? a, isso, eu costumo dizer que, assim, antes da pessoa ter um diagnóstico de TDAH, eu costumo perguntar quantas horas a pessoa fica no celular. Porque o uso excessivo de celular tira o foco. Porque a gente fica naquela, me mandaram mensagem. Ai, meu Deus, eu tenho que ver a notificação disso. Ai, eu estou esperando isso acontecer. E pode tirar o foco. Então, às vezes a pessoa não tem TDAH, ela tem um uso de celular um pouco acima do recomendado. Mas não é nada prejudicial. Mas ela pode ter TDAH, mas para saber, aí que a gente entra.
Porque a gente vai verificando através de rastreio, de teste, de entrevistas, né, que a gente faz, para dar a certeza para a pessoa se sentir mais confortável. Uhum. Você sabe de uma coisa, eu tenho ouvido, e eu já ouvi várias pessoas profissionais, né, da medicina, inclusive. Uhum. Porque agora tá uma mania de adulto procurar achando que tem TDAH. Isso é coisa da infância. Se tivesse, a mãe teria percebido. Eu fico imaginando, eu tenho 60 e poucos anos, minha mãe tem 91, foi professora, inteligente, tal, tal, tal. Eu não sei se ela tinha, nos anos 60 preparo como mãe para perceber que a primeira filha que poderia ter ou não TDAH. Jogam-se muita responsabilidade, né? A mãe teria percebido, o professor já teria percebido. Oi? Não, 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 não. Ao contrário, eu até reforço com todo mundo que assim, não é que hoje todo mundo tem TDAH, mas é que hoje a gente tem um conhecimento que não tinha há 10, nem mesmo há 5 anos atrás. Então, hoje, a sociedade, do modo geral, tem um conhecimento maior. A gente consegue olhar. Por exemplo, os meus pais não conhecem muita coisa do que eu conheço hoje de tecnologia. E meus filhos conhecem muito mais coisas do que eu conheço. Então, cada geração tem um conhecimento que acaba sendo limitado pela própria sociedade. Então, diagnósticos tardios costumam surgir, sim, com mais dificuldade, porque tem um negócio que a gente costuma frisar, muitos psicólogos frisam, que é o mascaramento. Por exemplo, uma pessoa da minha idade, ela começa a ser muito distraída. Como ela passou a vida toda com esse transtorno, por exemplo, do TDAH, e nunca foi diagnosticado, ela tem uma tendência a utilizar algumas artimanhas que ela mesma criou para que isso não impacte tanto. Então, ela torna isso natural, até onde dá, e o diagnóstico ele sai mais difícil. Por isso que um especialista, né, um psicólogo, um psiquiatra, ele consegue analisar, ele consegue verificar. E detalhe, a gente trabalha junto, o psicólogo e o psiquiatra. A gente nunca faz nada sozinho. Porque, imagina, eu, psicólogo, defino quem tem TDAH. Aí o psiquiatra, ele não consegue verificar isso aí e fala, poxa, mas por que ele tirou isso? Por isso que é uma equipe multidisciplinar. A gente trabalha junto. Justamente para poder trazer, e a pessoa que passou tantos anos sofrendo, ela não sofre tanto, justamente porque ela tem agora a segurança de que não é frescura, não é erro, não é chata, não é difícil. Ela só é uma pessoa que tem um transtorno e nunca soube lidar. E isso impacta no dia a dia, na escola, no trabalho, na família, né? Uhum. O, eu tenho contato com pessoas que têm TDAH com diagnóstico tardio e é muito difícil, porque exige um pensamento da família e da sociedade no modo geral, que se aquela pessoa não consegue, de repente, ter uma concentração numa aula, não é desleixo, não é que ela não está interessada, às vezes ela não consegue. É o bendito foco da lanterna que a gente comenta. Aí ela presta atenção numa borboleta que passa. Porque a borboleta chama atenção. A borboleta, para ela, é interessante. Ah, mas a aula é importante. Mas o cérebro de quem tem TDAH, ele não funciona como o nosso. Ele não funciona ruim, ele funciona diferente. Sim. E esses esquecimentos, essa procrastinação, quem sente isso na sua rotina? Tem alguma sugestão? Como você falou, às vezes tem uma forma que a própria pessoa busca, né, se Sim, resolver. sim, tem. A gente costuma sempre orientar
né, do que é mais tranquilo para a pessoa fazer, a gente sempre tenta fazer com que a pessoa, uma das coisas que dá para fazer é listas, por exemplo. Ah, eu vou fazer uma compra no mercado. Faz uma lista, mas não de cabeça. Vai até a despensa, vai até o local e anota. Olha, eu preciso comprar 2 litros de óleo. Escreve. E anda com a lista dentro do bolso, junto com o celular. Não escrever no celular. Porque daí, quando a pessoa pegar o celular, ela vai sentir a lista. Opa, já está ajudando ela a recordar disso. Uma outra coisa que ajuda é ela tentar associar tópicos que ela precisa estudar, por exemplo, a temas interessantes. Eu acho que dá para perceber que eu gosto de quadrinhos. Um pouquinho, Mas quase nada, né? Imagina. Então, uma associação. De repente, a pessoa precisa estudar sobre geografia, por exemplo. E ela gosta de quadrinhos. Ah, geografia. Nossa, mas como que eu vou estudar? Opa, esse escudo é de um personagem, do Capitão América. Ah, América. Opa, geografia da América. América Latina, Brasil. Então a gente vai associando. Ah, eu preciso estudar, sei lá, sobre rios. Ah, com quem que eu vou estudar? Ah, com meu amigo Alexandre Rios. Opa, Rios, com Alexandre Rios. Pequenas associações podem ajudar e faz com que a pessoa mantenha um foco e torne interessante esse estudo. Porque uma coisa vai puxando a outra. Ela consegue utilizar o que ela tem de dificuldade, que é manter o foco, pulverizando tudo isso a ponto dela ir para lá e para cá. Agora, tem uma coisa que fica muito difícil, a questão da autoestima, né? Porque acaba que a pessoa, tudo bem, ela busca uma coisa, outra, mas ela se compara. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, ai, eu tinha que estudar 20 vezes mais. As minhas colegas liam o que ia cair na prova, eu fazia a prova. Eu ficava a noite inteira estudando. Então, vem meio que uma autoestima, né? Será que eu dou conta? Será que eu sou capaz? Sim, é por isso que a gente reforça sempre que na vida a gente nunca faz nada sozinho. Né? É uma ilusão a gente achar que a gente resolve tudo sozinho. Então, nesse ponto, uma pessoa, para lidar com a autoestima, e lembrando que a autoestima ela envolve também o externo, né? A pessoa mexer no cabelo, tudo, mas também envolve o interno, que é isso que você trouxe. Que, nossa, eu agradeço muito por esse reforço, porque é importante. A autoestima ela passa por isso, em como ela se vê perante os outros, como ela se vê. E isso, de bate-pronto, é muito difícil de conseguir. E por isso que a gente sempre insiste que num psicólogo, quando a pessoa ela aceita ir num psicólogo, que a gente trabalha também essa questão da autoestima interna, isso ajuda muito, principalmente quem tem esses transtornos. Porque ela passa a ver mudanças no dia a dia, ela vê as mudanças nela, ela entende que, por exemplo, ela não ter o foco em algo não a torna pior. É só um jeito diferente. Só que quem tem TDAH, ela tem outras situações que ajudam. Por exemplo, ela sente tudo muito intenso. Então, quando fica feliz, é muito feliz. Quando fica irritado, é muito irritado. Quando fica triste, é muito triste. E saber reconhecer esses sentimentos dentro do processo que acontece com ela, na verdade, torna a vida dela mais rica. Ela não mascara o que sente. Diferente do que a sociedade ensina pra gente. Que a gente tem que ser frio, tem que ser duro. E ela consegue expressar melhor. E isso torna as ações dela muito mais reais do que a gente que aprendeu a mascarar.
E isso é uma vantagem, porque, por exemplo, ela não gostou, não gostou e não gostou, ponto. Uhum. Só que ela, Às vezes até não fica remoendo coisas, né? Ruminando sentimentos, né? Porque o ruminar é exato, isso. Você trabalha, trabalha, trabalha e não põe para fora, né? aham, e isso adoece muito. Quem tem TDAH não costuma ter esse problema de ruminação. Não quer dizer que não tenha, Sim, sim. mas é muito mais difícil e ela consegue expressar. E detalhe, ela consegue expressar não praticando sincericídio, Uhum. que é que a gente até coloca em patamares assim. Claro. Quando a pessoa fala, eu sou assim mesmo e o mundo que aceite. Não. Uhum. A pessoa com TDAH, ela fala, eu sou assim, e eu sei que eu posso machucar, mas eu não consigo expressar de outra forma. Uhum. Nisso, ela também transmite a empatia. Claro, 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 claro. E é isso, sabe? Como você falou agora, a gente já seguindo para o encerramento do nosso papo de hoje, importância da pessoa olhar para ela própria sem julgamento e os outros também não julgarem. Isso já ajuda bem. E nada de dizer, o que que eu preciso consertar? Não, eu só preciso aprender a lidar. Porque não tem nada quebrado. Se, Isso. se, se permite, eu consigo, eu posso dizer que tem mais coisa quebrada com a sociedade do modo geral do que com a pessoa que tem algum transtorno. Uhum. Se tiver que consertar, eu foco na sociedade e na pessoa. Porque quem tem TDAH, ela só precisa reaprender como lidar hoje com um diagnóstico que ela não tinha antes. Mas Uhum. agora ela já compreende como funciona, ela sabe como faz. Então, ela está reaprendendo, ou seja, ela está evoluindo, enquanto quem não quer aprender, quem fica com um preconceito com quem tem algum Claro. transtorno, não evolui, não cresce, não aprende e fica estagnado. Então, eu Uhum. arrisco dizer que se tem alguém quebrado, não é quem está com transtorno. Que ótimo, maravilhoso. Jeff, super agradeço esse nosso papo. Quem chegou hoje, né? A gente já tem uma entrevista que o Jeff usa as artes manuais no seu trabalho, em consultório, em atendimento, ele falou como funciona. Hoje TDAH, e nós vamos voltar, ainda não temos data, mas vamos falar sobre a superdotação, que é um outro também, né? E altas Uhum. habilidades, e também o TEA, que é o mais conhecido, né? Que é o transtorno do espectro autista. Vamos falar sobre isso. Em algum momento a gente divulga entre os amigos, né, Jeff? Obrigada. Bom, eu que agradeço, muito obrigado. Obrigado pela compreensão. É que o pessoal não faz ideia. Mas, assim, essa mulher é incrível. O problema é eu conseguir me organizar dentro da minha agenda com os clientes que eu tenho. Então, Claro, eu fico de um lado, eu fico do outro. Mas, e super nossa, você não faz. entendo, e super entendo, porque como o Jeff, ele trabalha muito, né, tem muitos clientes, ele fala clientes porque é um psicólogo humanista, então ele não fala pacientes, isso já explicou antes. É, e tem muitos clientes, assim, que também precisam dessa rotina, né? Então, de repente, seu terapeuta fala, oi, não posso te atender porque vou dar uma entrevista. É claro que pode até, como que vocês Aham. falam mesmo, é, É, desconcentrar, não, desestruturar, é, né? isso é porque como segue vamos dizer assim, segue um fluxo. Claro. Um ou outro solavanco no fluxo é comum, É. mas aí a gente tem que trabalhar tudo justamente porque é, a- esse trabalho contínuo significa também que a pessoa é importante para a gente. Uhum. E como a gente trabalha justamente essa coisa da autoestima, por isso que às vezes os meus horários são meio loucos, Uhum. mas é sempre um prazer falar com você. Dá aquela ansiedade que a gente estava conversando antes. Ai, mas tá ótimo, mas a gente combina com certeza, vai ser logo, logo a gente vai continuar esse tema. E quem quiser saber mais sobre esses assuntos, por favor, mande aí, né? Algum comentário, sugestões de temas, a gente volta, né? Tá, isso, e até me coloco à disposição se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre qualquer tema, se de repente encaminhar para você, você quiser me mandar, Legal. quiser fazer direto para mim, ou alguém perguntar para mim de você, É, a gente mantém esse canal aberto. combinado. A gente pode marcar um dia uma live para perguntas, aí a gente abre para perguntas, né? Vamos Perfeito. combinar um dia, quem sabe no domingo.
Com certeza. Muito obrigada, Jeff. Obrigada a Eu que quem esteve aqui nessa agradeço, viu? entrevista. Tchau.